Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Vem Segue-me. Hoje nós vamos estudar Atos 10 até o 15 e nós vamos ver como que a igreja do passado ela era organizada e como que ela crescia. E vocês vão ver que é muito parecido com a igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. De fato, a igreja primitiva e a igreja dos últimos dias, elas têm muitos elementos de semelhança, porque são a mesma igreja. O que difere é que a igreja foi estabelecida nesses últimos dias depois de uma grande apostasia e vai terminar com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas no passado, nós temos a mesma organização, com profetas, com apóstolos, com escrituras, com a lei do comum acordo, com a busca dos líderes em conselho para achar inspiração para conduzir a igreja, com manifestações do Espírito, curas, visões. Então, à medida que vocês lerem esses capítulos e versículos, tenta ver quão maravilhoso era a igreja do passado e que as mesmas bênçãos que Deus derramava no passado são derramadas hoje. Vamos começar com Atos 10. Aqui há um milagre especial e que vai ser decisivo para o crescimento da igreja naquela época. A revelação que o presidente da igreja vai receber, que é Pedro, vai ser a de conceder as bênçãos do evangelho não apenas aos judeus, mas a todos, ou seja, os gentios. E para explicar brevemente esse termo, gentil é aquele que não é judeu. Então, aquele que não era da casa de Israel, e lembra que a casa de Israel não são apenas os judeus, mas outras tribos também, mas a gente chamava de judeus porque era o reino de Judá que havia permanecido até aquele tempo, e a tribo principal era Judá. Então a gente chama todos os israelitas, ainda que de outra tribo nessa época, de judeus, em contraste com os gentios, que são os povos que não tinham aceito a lei que Deus havia dado. Então, nós temos os gentios e os judeus. E o evangelho, entendiam os apóstolos, deveria ser levado à casa de Israel em primeiro lugar. Mas isso é um ponto interessante, porque Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, e nós falamos sobre isso, deu um comissionamento divino a seus líderes, dizendo: ide por todo o mundo. Ou seja, ele não falou fique restrito aqui à Palestina, ele disse por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Então você veja que o comissionamento dado pelo Senhor ressurreto é que eles pregassem a todo mundo. E você pode entender, como provavelmente eles entenderam, que os judeus tinham sido espalhados e que havia dispersos de Israel em toda parte. É por isso que no dia de Pentecostes, quando muitos desses judeus vinham para Jerusalém para adorar, eles tinham que falar outras línguas, porque esses judeus eram convertidos ao judaísmo ou judeus de nascença, mas estavam em partes separadas. Então talvez eles pensassem isso, ok, nós vamos levar a casa de Israel que está dispersa no mundo todo. Mas na verdade Deus, ele queria levar o evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Queria que todos recebessem o evangelho. Queria que todos recebessem o evangelho. Pois foi assim que aconteceu. Eles haviam recebido essa missão do Salvador, mas Pedro apenas entendeu completamente a extensão desse comissionamento depois que recebeu uma revelação específica. E a gente lê aqui. Havia esse Cornélio, ele era temente a Deus, era um centurião, ou seja, estava encarregado de 100 homens da corte chamada italiana, ou seja, sobre a gestão de Roma, né, que era o Império Romano. Ele estava encarregado desses muitos homens. E ele era temente a Deus, diz aqui, e bem como sua casa. Ele dava esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. E certo dia ele teve a visão de um anjo que disse para ele assim, eu amo como acontece essa manifestação, e é muito semelhante a outras manifestações que nós temos nas Escrituras. Parece que há um padrão dessa comunicação angelical. Olha só, ele diz Cornélio, sempre chama pelo nome, né? Mostrando que Deus ele nos conhece intimamente.
E aí quando Cornélio viu, muito atemorizado, porque era uma visão celestial, ele, que é, Senhor? E disse-lhe o anjo, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Deus reconhecia a retidão daquele homem. Sabia que era um homem bom. É muito semelhante, como eu falei, a outras manifestações, por exemplo, do rei Benjamim, né? Quando o anjo aparece para ensinar ele, também o anjo fala da retidão daquele rei profeta. Pois é, esse anjo disse que ele deveria buscar Simão Pedro. Enquanto isso estava acontecendo em Jope, numa outra cidade onde Pedro se encontrava, ele foi orar no terraço. E quando ele estava sentindo fome, ele foi comer e o Senhor achou essa ocasião perfeita para dar uma revelação muito importante, significativa, que ia mudar a vida de Pedro e de milhares e milhares de pessoas. Enquanto ele estava indo para comer, né? Ele teve um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto e descia um certo vaso com um grande lenço, atado pelas 4 pontas, e era baixado para a terra. E nesse lenço, dentro dele, havia todos os animais quadrúpedes da terra, feras e répteis e aves do céu. E veio uma voz do céu que dirigindo-se a Pedro, disse, mata e come. Pedro ficou assustado e disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum nem imunda. E a segunda vez a voz disse, não faças tu comum ao que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes. E a visão terminou. Pedro ficou perplexo com isso, pensando o que isso significa. O que Deus quer dizer com essa visão? Enquanto ele estava assim, pensando, os homens que Cornélio tinha enviado chegaram e perguntaram sobre Pedro. No mesmo momento, Pedro recebeu uma revelação do Espírito, está no versículo 19. 3 homens, Pedro, estão te buscando. E ele se levantou, desceu, não duvidando do que tinha acontecido. Isso é um ponto também importante, né? Porque às vezes a gente recebe uma revelação e duvida. Pensa, isso é minha imaginação. Isso aqui é coisa da minha cabeça. Não, é uma revelação de Deus. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo. E acontece. Às vezes o Espírito diz, vire para aquele lado. Você vira e tem alguém que você precisa conversar, ou que você pode ajudar, ou que vai te ajudar. É maravilhoso quando esses pensamentos súbitos vêm na nossa mente. Quando nós seguimos sem duvidando, nós vamos ver que fomos conduzidos pela mão de Deus. Pedro desceu junto àqueles homens e disse, sou eu que vocês estão procurando. Por que vocês estão aqui? E eles contaram que Cornélio, ele foi avisado por um santo anjo que deveria buscar Pedro. E chamaram Pedro e disse, tudo bem, eu vou com vocês. Aí no dia seguinte, eles foram para Cesareia e Cornélio os estava esperando. Quer dizer, Cornélio já tinha tanta certeza que Pedro ia vir, que ele reuniu a família dele, convidou seus parentes e amigos mais íntimos. Então imagina quando Pedro entra e vê todas aquelas pessoas reunidas. Cornélio saiu para receber Pedro, prostou-se aos seus pés e adorou. E Pedro disse, não, eu sou homem como você. E no 28, vós bem sabeis como não é lícito a um homem judeu juntar-se ou achegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pedro entendeu aquela visão. Na lei de Moisés, havia uma rigidez com relação aos alimentos. E certos animais considerados imundos, selvagens, eles não podiam ser consumidos. Então, quando Pedro, faminto, teve aquela visão, ele entendeu, mais para frente, nessa ocasião, que Deus, na verdade, estava querendo estender as bênçãos do Evangelho a todas as pessoas. E os judeus, que consideravam outros povos imundos, repulsivos e que não poderiam ter interação, isso deveria acabar.
O evangelho deveria ser estendido a todos. E é por isso que ele disse isso. Nenhum homem devo chamar comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E Cornélio disse que estava 4 dias em jejum e ele estava orando quando esse anjo apareceu. E o anjo deu a instrução para chamar Pedro. E aí ele diz assim no 33, agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Pedro reconheceu aquela extraordinária e miraculosa oportunidade que Deus estava dando para ele e disse, reconheço em verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que aceito por ele aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel anunciando a paz por Jesus Cristo, isso é, o Senhor de todos. Jesus Cristo não era apenas o Senhor dos judeus, era o Senhor de todos. E aí ele presta o testemunho, um testemunho poderoso sobre Jesus Cristo, dizendo, por exemplo, no 43, dele, Jesus Cristo, dão testemunho todos os profetas, de que pelo seu nome, todos que nele creem receberão o perdão dos pecados. Veja como é inclusivo o discurso de Pedro aqui. Ele diz que todas as pessoas, não importando a origem, a etnia, não importando a religião passada dos pais, todas as pessoas são convidadas a crer em Jesus Cristo e receber o perdão dos seus pecados. Enquanto Pedro falava essas coisas, caiu o Espírito sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que sobre os gentios se derramasse também o dom do Espírito Santo, porque o ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E eles foram batizados. Um esclarecimento doutrinário dessa parte, porque eu falei para vocês em vídeos passados que o poder do Espírito Santo pode se manifestar a uma pessoa que não seja batizada. Por exemplo, Cornélio viu em visão um anjo. Aqui, ao ouvirem a pregação de Pedro, Cornélio, os familiares e os amigos íntimos sentiram o poder do Espírito Santo. Eu sei que Lucas escreve aqui que eles receberam o dom do Espírito Santo, mas não foi propriamente o dom do Espírito Santo que é recebido depois do batismo, porque apenas após a confirmação é que nós recebemos o direito de ter o Espírito Santo sempre conosco, de forma constante, desde que sejamos dignos dele. O que eles receberam aqui foi uma manifestação do poder abundante do Espírito, convencendo eles que Pedro estava falando a verdade. Então, quando fala o dom do Espírito Santo foi manifesto aos gentios, não necessariamente está querendo dizer que eles receberam o dom do Espírito Santo antes de serem batizados, mas sentiram o poder do Espírito Santo. Esse foi um dom passageiro. A palavra dom aqui não se refere, portanto, ao dom, mas está sendo usado de forma genérica para significar que eles sentiram, eles desfrutaram desse poder espiritual. Também, uma outra interpretação possível desse versículo é que aqueles que eram, junto com Pedro, fiéis, mas que acreditavam na circuncisão, e ele identifica da circuncisão, porque vai ter um debate intenso na igreja que nós vamos ver daqui a pouco sobre a circuncisão. Então, eles eram pessoas que acreditavam em Jesus Cristo, mas que tinham ainda muitos elementos da religião judaica agarrada a eles. E por isso foi para eles estranho ver que aqueles gentios estavam recebendo o poder do Espírito Santo. E eles disseram, nossa, eles também têm o dom do Espírito Santo, mas na verdade não era o dom, como eu tenho explicado para vocês, mas uma manifestação do Espírito. Dom que eles receberiam após o batismo, tendo o privilégio de sentir essa constância, esse fluxo espiritual durante toda a vida. Explicado isso, capítulo 11. Os apóstolos, ouvindo que os irmãos
a Judéia, e também os gentios receberam a palavra de Deus, subindo Pedro a Jerusalém, os que eram da circuncisão disputavam com ele, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então, dentro da igreja, olha só, se levantou pessoas falando contra o presidente da igreja, que era Pedro. Você fez algo errado, você não devia ter entrado lá, né? Se espalhou essa notícia. E Pedro contou a revelação que tinha tido, dizendo: não chames tu comum ao que Deus purificou, no versículo 9. No versículo 12, e disse-me o Espírito que fosse com eles, não duvidando, e também estes 6 irmãos, que provavelmente espalharam isso, foram comigo. E entramos na casa daquele homem. E no 17, portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu então, para que pudesse opor resistência a Deus? Poderoso esse discurso, não é? Pedro está dizendo, se Deus ele mandou, quem que sou eu? Não posso opor resistência. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, de maneira que até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então, mesmo aqueles que estavam contenciosos, com dúvida, questionando o que tinha acontecido, depois de ouvirem o testemunho, a explicação de Pedro sobre o ocorrido, ficaram em paz e entenderam e glorificaram a Deus, dizendo que os gentios tinham recebido o arrependimento para a vida. E nós vemos aqui a igreja crescendo de forma abundante. Grande número creu e se converteu ao Senhor, diz o 21. E com a expansão da igreja surge a necessidade desses conversos serem nutridos. E os apóstolos, os líderes da igreja, vão enviando líderes. No caso aqui enviaram Barnabé. E quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. Diz assim, que Barnabé era um homem de bem, no versículo 24, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor através dele. Barnabé foi à procura de Saulo, que a gente estudou sobre a conversão, e achando ele, conduziu até Antioquia. Sucedeu que por todo um ano se congregaram naquela igreja, ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A palavra cristão ela surge aí, primeiro como uma forma de ofensa, né? Um apelido pejorativo. Então, em vez de chamar santo, porque entre eles se chamavam de santos, membros da igreja de Jesus Cristo, membros do corpo de Cristo. E vocês podem ver nas cartas, nós estudaremos depois de Atos, várias cartas que os apóstolos mandaram, notadamente a de Paulo, ele diz, aos santos que estão, e ele cita um lugar. Então, entre os membros, eles eram considerados santos da igreja, né? Santificados pelo poder de Jesus Cristo. De forma nenhuma eles se achavam perfeitos, né? Mas eles procuravam se aperfeiçoar por meio de Cristo. E nós hoje somos os santos dos últimos dias, para diferenciar da igreja do passado e realçando de que nós estamos na dispensação derradeira. Agora, outras pessoas chamavam eles, vocês são cristãos, querendo, né, falar mal. Eles adotaram esse nome, falaram, não, tudo bem, a gente é cristão mesmo. Então, o que era motivo de chacota, eles adoraram com regozijo, porque lembrava que eles eram os discípulos de Jesus Cristo. A mesma coisa aconteceu em nossa dispensação também, né? As pessoas falaram, vocês são os mormons, porque esse nome não tem na igreja. O nome da igreja é Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. E entre os santos, nós nos chamamos irmãos, irmãs, somos os santos nesses dias finais. Agora, as pessoas querem nos chamar de mormons, tudo bem, mas é uma coisa que surgiu para ser assim, um xingamento, para diferenciar, para rotular a gente, para dizer, vocês são estranhos, vocês não acreditam no que a gente acredita, mas não é assim. Nós somos membros da Igreja dos Cristo Santos dos Últimos Dias. No 27 diz, e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Vocês vão ver que mais de uma vez nessa designação a palavra profeta aparece.
E algumas pessoas, elas não entendem bem essa passagem porque elas pegam uma outra escritura que diz que a lei e os profetas duraram até João, e aí dizem, mas profetas aqui, como assim? Inclusive teve esse tal de Ágabo, que era um profeta que falou sobre uma fome que haveria. E por causa dessa profecia, os discípulos, eles se prepararam, prestando socorro uns aos outros. E o que significa isso? Bom, os apóstolos, eles são profetas. Os 70 são profetas. Aliás, todo homem e mulher que tem o espírito de revelação é um profeta. Então nós vamos ver esse termo profeta aplicado aos líderes da igreja, que são profetas, videntes e reveladores, como Pedro, Paulo, Barnabé, eles eram apóstolos do Senhor. E nós vamos ver outros homens que eram inspirados por Deus e tinham o dom da profecia. Homens e mulheres, importante dizer. O capítulo 12 começa com uma coisa bem difícil, deve ter sido bem difícil para a igreja aqui. Um membro da primeira presidência, ele foi morto. Já pensou? Se você abrisse o seu computador e lesse essa notícia, ou estivesse vendo na televisão, dizendo que um membro da primeira presidência foi morto pelo governo, foi isso que aconteceu. Tiago, em Jerusalém, ele foi morto à espada. E a perseguição estava muito intensa. Eu estou dizendo isso para vocês. Mas apesar disso, o Senhor estava com seus santos e estava com sua igreja. Pedro, que foi preso e provavelmente teria um destino muito semelhante a seu conselheiro na primeira presidência, também podia ser morto de forma terrível, foi libertado de forma miraculosa por um anjo de Deus. E essa já é a segunda vez que acontece isso. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo, e tendo saído andaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Quer dizer, o anjo libertou Pedro. E no 12, considerando ele isso, foi à casa de Maria. Eu acho que é bem engraçada essa parte da história, por isso que eu marquei para falar para vocês. Que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Claro, a igreja ela era muito perseguida, então eles tinham que se reunir em lugares secretos, e no caso estava aqui na casa de Maria. Que corajosa essa mulher também, né? Para reunir os discípulos ali. E Pedro, ele bateu na porta, e uma menina chamada Rode, ela saiu para escutar. E ela reconheceu, é Pedro, é o profeta, o presidente da igreja aqui. Mas ela não abriu a porta. E ela foi correndo para dentro e falou para o pessoal, olha, Pedro está na porta. E ninguém acreditou, né? Disseram, tá fora de si, essa menina tá doidinha. Mas ela afirmava que assim era, mas ele está lá, eu estou ouvindo. E diziam, é o seu anjo. Porque eles não pensavam que isso podia acontecer, que Pedro ele podia ser libertado. Então pensou, talvez seja uma manifestação celestial, né? Porém Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no, espantaram. E se espantaram. E acenando-lhe eles com a mão para que se calassem, né, se contenham, aí contou como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciai isso a Tiago e aos irmãos. Eu falei para vocês, a gente leu aqui no versículo 2 que Tiago foi morto, né? E esse Tiago que é mencionado aqui não é o mesmo Tiago que foi assassinado mais acima. É um outro Tiago. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes procurou saber o que aconteceu e viu que ele não estava mais lá, ele ficou muito irritado. Mas o que vai acontecer com Herodes é que ele vai ter uma morte trágica. No 23 diz, no mesmo instante, enquanto ele estava fazendo audiências com o povo, feriu o anjo do Senhor. Portanto, não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Então, o que podemos refletir desse capítulo, nos vários ensinamentos que tem? Eu acho que um deles, e o que para mim parece mais importante no momento, é que um membro da primeira presidência
é morto de maneira cruel. Outro membro da primeira presidência é liberto de maneira milagrosa. Eu acredito que a igreja estava orando tanto por Tiago como por Pedro. Os irmãos estavam exercendo fé tanto por um como por outro. E às vezes na nossa vida nós passamos por uma situação assim. Quando nós rogamos a Deus com jejum, com oração, quando bênçãos do sacerdócio são dadas a alguém que está aflito, doente, mas Deus, na sua onisciência e no seu plano de grande felicidade, decide que tal pessoa não deve ser curada. E essa pessoa até passa por outro lado do véu, às vezes de uma maneira bem triste para nós aqui desse lado. Mas outras pessoas, elas são milagrosamente libertas. Essa semana conheci uma mulher cujo filho teve câncer. E o Senhor milagrosamente libertou aquele rapaz do câncer, de modo que ele se tornou forte para poder fazer uma missão de tempo integral. E ele está servindo missão. Muito feliz. Hoje, durante a reunião sacramental, um irmão contou sobre sua esposa que veio a falecer e não sobreviveu a tratamentos intensos, onde o melhor hospital de um país de primeiro mundo, com muitos meses, muitas terapias, muitos remédios, muitas orações, bênçãos do sacerdócio, muita coisa foi feita por ela, mas ela não sobreviveu. Enquanto ele prestava o testemunho da força que ele recebeu do Senhor ao lidar, e ainda está lidando, né? Ele é viúvo há 3, 4 meses. A gente fica pensando, por que Deus escolhe poupar uns e permite que outros passem por sofrimento e dor? E nós não temos uma resposta fácil para isso. Mas nós sabemos que Deus, Ele nos ama. E tudo o que acontece, meus irmãos e irmãs, mesmo as mais duras provações, são no fundo para nos abençoar, nos refinar, nos elevar, nos colocar mais próximo dEle. Então, eu não sei explicar porque as orações daqueles santos e a fé que eles manifestaram levou um anjo a tirar Pedro da prisão, mas permitiu que Tiago fosse para o outro lado do véu, de uma forma bem dolorosa, né? Que é a morte pela espada. Mas o que nós sabemos é que tudo cumpre a vontade de Deus e que a perseguição, por mais intensa, não podia deter a obra de Deus. Talvez Pedro fosse necessário, ainda como presidente da igreja, para estabelecer mais o reino de Deus em constante crescimento. E talvez Deus precisasse de Tiago do outro lado do véu, para que pregasse o evangelho numa crescente obra que também tinha se iniciado há pouco com o ministério pós-mortal do Senhor Jesus Cristo. Então, um dia nós vamos entender todas as coisas e nessa ocasião nós vamos ver que o Senhor sempre ouve as orações e que Ele sempre responde da melhor forma para o nosso benefício eterno, ainda que nós não reconheçamos isso no momento que acontece. O capítulo 13 nós lemos sobre Saulo e Barnabé como companheiros servindo junto. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: aparta-me Barnabé e Saulo para a obra que o chamei. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Olha só como a oração e o jejum eram importantes, como a designação por imposição de mãos, como a missão que eles recebem de um conselho da igreja para poder servir, e eles vão. Nós vamos estudar sobre as missões que Paulo ele faz, os muitos companheiros que ele tem. Queria ter mais
informações sobre outros missionários como Barnabé, como incrível ele devia ser também em seu ministério. Nós temos pouco sobre outros missionários, mas nós sabemos que eles foram enviados pela igreja. E no caso deles, eu vou ler aqui o versículo 6 até o 10, que diz: havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu feiticeiro e falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, né, que é esse homem feiticeiro. Em outra língua fala assim o nome dele. Procurando apartar da fé o procônsul. Porém Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? E aí então ele fica cego por algum tempo, e no mesmo instante a escuridão e as trevas caem sobre ele, e ele não consegue impedir a obra. E Paulo e Barnabé, eles pregam o evangelho. Eles parecem que estão com João naquela ocasião também, mas João se aparta para uma outra missão. E assim progride eles, pregando sobre Jesus Cristo. O 29 a 32 tem parte da pregação deles quando diz: havendo eles cumprindo todas as coisas que deles estava escrita, tirando-o do madeireiro, o puseram na sepultura. Porém Deus o ressuscitou dos mortos, e ele, Jesus, por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia e Jerusalém, e são suas testemunhas com o povo. E nós vos anunciamos a promessa que foi feita aos pais, a qual já Deus nos cumpriu, a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. O que eu gosto dessa pregação de Paulo é que por nenhum momento ele fala assim: eu também vi Jesus na estrada de Damasco. Primeiro porque era uma experiência muito sagrada. Embora ele tivesse compartilhado com os líderes da igreja, não era algo que havia sido a principal peça de seu testemunho. Eu sei que foi o começo do testemunho de Paulo, porque quando ele vê Jesus na estrada de Damasco, ele percebe: opa, eu estou perseguindo o Deus de Israel. E ele cai em si. E aquilo é o início de sua conversão. Depois ele estuda as escrituras, ele se une aos discípulos, ele viaja com missionários mais experientes, e ele começa então a receber um testemunho inabalável. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que Paulo não queria dar a entender à sua audiência que eles precisavam de uma manifestação extraordinária para crer. Ele disse: realmente Jesus foi visto por outros irmãos, e eles prestaram testemunho. E eu creio no testemunho que eles estão dizendo, que eles estão proclamando, e vocês também podem crer. Então é muito interessante isso, né? Que o verdadeiro testemunho vem pelo Espírito de Deus, não por visões ou manifestações. Então, à medida que vocês lerem aqui o discurso dele, vocês não vão encontrar dizendo: eu sei que Jesus é o Salvador porque eu o vi. Mais para frente ele vai dizer isso, quando for necessário, que as pessoas são tão duras de coração e cegos de entendimento, ele precisa dizer muito claramente sobre a realidade de Cristo. Mas aqui ele diz assim: eu creio no que diz as Escrituras, elas profetizaram de Cristo, e de fato ele esteve entre nós. E eu acredito no testemunho desses irmãos que viram o Senhor. No 38, seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, neste é justificado todo aquele que crê. E embora as pessoas procuravam contradizer Paulo e Barnabé, no 46, usando de ousadia, esses missionários disseram: era necessário que a vós vos falasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, porque uma semana antes eles estavam pregando aos judeus, e quando eles foram pregar na semana seguinte aos gentios, a multidão era enorme, os judeus ficaram enciumados. Aí eles falaram: a gente pegou primeiro a eles, mas agora os gentios têm que receber a palavra porque vocês recusaram. Porque o Senhor assim nola mandou, dizendo: eu te pus para a luz dos gentios. E aí eles pregam a palavra. E os 52, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, quando nós estamos envolvidos
na obra do ministério para edificação do corpo de Cristo, quando nós estamos coligando Israel dos dois lados do véu, nós estamos cheios do Espírito e nós estamos cheios de alegria. Aliás, não dá para ter o Espírito Santo, não dá para ter alegria verdadeira sem desfrutar do Espírito Santo. Você pode ter momentos de alegria, você pode se divertir, mas aquela alegria que permanece, aquela felicidade está reservada aos santos, aqueles que se envolvem na mesma obra que Paulo e Barnabé estavam envolvidos, na pregação do Evangelho. O 14, nós vamos ver que, embora o Evangelho está sendo pregado, a perseguição é muito intensa. Mas veja, essa perseguição nunca consegue deter a obra. Não adianta, a perseguição externa, que vem de fora, deter o avanço da obra de Deus. E os propósitos de Satanás são frustrados na esperança que os missionários trazem às pessoas. No versículo 14, eu quero também chamar a atenção para vocês que Barnabé e Paulo são chamados de apóstolos por Lucas. Isso mostra que, com a morte de apóstolos, foram chamados outros para que o quórum permanecesse com 12. Então, Paulo e Barnabé, nessa ocasião, parece, para mim, que estou lendo, que já faziam parte do quórum dos 12 apóstolos, porque eles são chamados assim pelo escritor. E eles dizem àquela audiência: por que fazeis essas coisas? Nós somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos pregamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Porque enquanto eles pregavam aos gentios, pensavam que eles eram deuses, né? Até chamaram a Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Eles falaram: não, meus irmãos, nós somos homens. Até queriam sacrificar, né? E eles dizem assim: queria que a multidão sacrificar. Não acho que sacrificar eles, mas sacrificar coisas para eles, né? Pensando que eles eram deuses. Eles falaram: não, nós não somos deuses, nós somos homens como vocês. Nós viemos aqui pregar sobre o verdadeiro Deus, o Deus do céu, o Deus que fez o céu, a terra e tudo. E lembra que eu falei sobre o progresso da igreja? Maravilha, né? Que tantas pessoas estavam ouvindo e se convertendo, mas isso também fez com que fossem perseguidos. E Paulo foi apedrejado no versículo 19. Arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Imagina você ser apedrejado. Paulo tinha presenciado Estevão ser morto por apedrejamento, agora estava sofrendo mesmo. Mas ele não foi morto. Rodeando-se os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho àquela cidade, feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, dizendo que é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Isso é verdade, meus irmãos e irmãs. É preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Eu não sei dizer para vocês exatamente por que é assim, mas aqueles apóstolos, eles sabiam disso por experiência própria. E talvez você saiba também. Há algum poder de santificação na dor e no sofrimento. Não é a dor em si, mas é o aprendizado que você pode extrair da dor se você tiver fé em Jesus Cristo. Porque todos vão sofrer. E o sofrimento não vai refinar alguns. Mas se eles tiverem fé em Jesus Cristo, o sofrimento pode se converter em bênçãos. Não é admirável que todos aqueles que herdaram o reino dos céus precisaram passar por muitos desafios? Sendo o maior deles o Senhor Jesus Cristo, que passou por desafios que nós nem podemos compreender. Todos os santos do passado e profetas passaram por desafios. Muitos deles deram a própria vida, mas todos alcançaram o reino de Deus em consequência de suas boas obras e de sua perseverança durante o sofrimento. Assim é verdade quando diz que permanecer na fé é essencial. Passar por muitas tribulações é vital para entrarmos no reino de Deus. Vocês vão ver no 23 que são chamados élderes, né? Élder significa ancião para cada igreja, que há muito jejum, muita oração,
e a igreja ela continua assim em crescimento. O capítulo 15, que é o último aqui da nossa designação, surge uma contenda, porque tem alguns que haviam se convertido que eram da circuncisão. E era um grupo dentro da igreja que achava que alguns aspectos da lei de Moisés precisavam continuar sendo cumpridos, ainda que eles acreditavam em Cristo. Então não sei quais interpretações das escrituras eles tinham, mas eu consigo entender, porque alguns conversos que se unem à igreja ainda trazem elementos de sua fé no passado. Alguns novos membros da igreja acreditam em horóscopo, alguns deles acreditam em elementos religiosos de outras denominações que não fazem parte de nossa fé. Isso acontecia no passado. Com os muitos conversos havia esse grupo que dizia, não, todo mundo tem que ser circuncidado. E eles diziam, isso não está apenas na lei de Moisés, né? Porque na verdade isso foi instituído com Abraão. E essa disputa ela foi intensa na igreja. E o que aconteceu? Congregaram-se, pois, os apóstolos e os élderes para examinar esse assunto. Então, eles fizeram um conselho de liderança para examinar isso, para verificar. É isso mesmo? Aqueles que são convertidos, eles precisam ser circuncidados ou não? E diz o 7 que, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes. Aqui é o papel do presidente da igreja, do líder. Ele permite que todos falem, se expressem, e alguns estavam se expressando de maneira talvez até bem enfática, dizendo, não, tem que ser assim, não, tem que ser assado, e um contradizer. Então tinha uma contenda ali ocorrendo. E Pedro então, ele fala e diz assim, homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Olha só, essa fala revela que Pedro compreendia o chamado importante que ele tinha de liderar a igreja. Ele havia recebido esse comissionamento já há muito, né? Até no final, quando Cristo estava para subir aos céus, um pouco antes, reunido lá com Pedro na praia, disse, Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, sim, Senhor, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Pedro sabia que tinha que apacentar as ovelhas, não apenas os judeus, pela revelação que recebeu dos animais no lençol, né? Ele sabia que era para todos, para os gentios também. E compreendido isso, ele disse, ok, eu sou o líder da igreja, Deus me escolheu. Não fui eu que escolhi a mim mesmo, mas Deus me escolheu. E Deus, que conhece os corações, gosto disso também na resposta de Pedro. Porque Deus conhecia os corações. Ele sabia que algumas pessoas ali tinham boas intenções. Dos dois lados da disputa. Aqueles que diziam que tinha que se circuncidar, aqueles que diziam que não. Deus olhava para o coração das pessoas. E mais importante que isso, Deus, ele não se importava tanto com as coisas exteriores. Isso é um ensinamento para nós na igreja hoje. Se alguém aparece com um monte de tatuagem na igreja, lembra que Deus olha para o coração. O nosso profeta, ele ensinou sobre discórdia na última conferência geral. Olha o que nosso profeta disse na última conferência geral. Se um casal em sua ala se divorciar, se um jovem missionário voltar para casa mais cedo, ou se um adolescente não tiver um testemunho firme, essas pessoas não precisam de nosso julgamento. Elas precisam vivenciar o puro amor de Jesus Cristo, que é refletido em suas palavras e ações. Se um amigo demonstrar nas mídias sociais um forte posicionamento político ou social que viola tudo que vocês acreditam, uma resposta raivosa e mordaz de sua parte não vai ajudar. Edificar pontes de entendimento vai exigir muito mais de você, mas é exatamente disso que seu amigo precisa. Bom, essas pontes de entendimento foram estabelecidas por Pedro. E ele disse o seguinte àqueles irmãos.
Deus que conhece os corações, deu-lhes testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Antes, cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Toda a multidão se calou quando eles falavam isso. E Paulo e Barnabé tiveram a oportunidade de prestar o testemunho deles de como os gentios haviam recebido a palavra. E quando eles se calaram, Tiago, evidentemente não aquele que havia sido assassinado pela espada, mas um outro, disse: homens e irmãos, ouvi-me. Simão, o profeta, Pedro, o presidente da igreja, relatou como Deus primeiramente visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e reedificarei as suas ruínas, e tornarei a levantá-los. Ou seja, começou a provar pelas escrituras que havia promessa de bênção aos gentios. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, das carnes de animais focados e do sangue. E assim fizeram. A igreja decidiu fazer essa proclamação e foi enviado aos irmãos. Pareceu-se bem, reunidos concordemente. Aquele conselho que antes estava numa briga intensa, ao ouvir o profeta de Deus e o testemunho de Paulo, Barnabé e o discurso de Tiago, mostrando nas escrituras que isso aconteceria, ficaram convencidos. O Espírito de Deus tocou eles, de tal forma que eles concordaram e enviaram essa carta, que dizia o seguinte, no 28 e 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, estão sintonizados com o Espírito de Deus, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais focados, da fornicação, das quais fazeis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Ou seja, os gentios, eles tinham as religiões passadas deles, alguns aspectos que não combinavam com o Evangelho de Jesus Cristo, como por exemplo, fornicações, eles tinham relacionamento sexual para cumprir certos rituais falsos, pagãos, e isso eles não deveriam. Algumas carnes que eles comiam com sangue, que também não fazia parte da religião de Jesus Cristo. Então essas coisas eles deviam cessar. Agora não precisava exigir que eles fossem circuncidados, porque no Evangelho de Jesus Cristo não tinha mais isso. Jesus Cristo havia cumprido a lei de Moisés e aspectos simbólicos que até antecediam Moisés. Porque nós sabemos que o sacrifício de animais começou antes, a lei da circuncisão começou com Abraão. Então essas coisas não precisava mais. E a igreja entendeu isso e fez essa proclamação. Então é interessante também que a doutrina foi estabelecida dessa maneira. E aí no 32 que eu falei para vocês sobre o termo profeta, depois Judas e Silas, que também eram profetas. Então havia o dom da profecia abundante sobre eles. Só para o finalzinho do 15 diz que Paulo e Barnabé, eles se separaram, eles tiveram uma briga lá, uma contenda, dizendo, acho melhor ir por aqui, acho melhor por lá. Eles acabaram separando, mas isso também cumpre o propósito de Deus, porque eles acabaram abençoando mais pessoas em diversos lugares. Era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês estudem as escrituras e se regozijem a aprender com esses santos do passado. E fiquem maravilhados, como eu fiquei, como a igreja de hoje é parecida com a igreja do passado e que a perseguição não pode deter o avanço dessa obra. E que vamos adiante, irmãos. E as diferenças vão ser cada vez mais constantes numa igreja mundial e diversa, mas nós podemos aceitar com regozijo essa diferença porque todos são bem-vindos. Deus não faz acepção de pessoas. É claro que cada um de nós precisa mudar, cada um de nós precisa se converter integralmente a Deus. E algumas coisas do passado nós precisamos deixar de lado. Às vezes até nossa mudança vai ser tão dramática que vamos até mudar de nome, Antes éramos Saulo, agora passamos a ser Paulo. Mas por amor de Cristo nós faremos essa mudança, as mudanças necessárias para ficarmos mais parecidos com Ele. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.